Vamos direto ao nosso assunto. Na Casa Branca hoje esteve lá o segundo chefe de governo de um país europeu aliado dos Estados Unidos até aqui. Nós estamos falando do Reino Unido, o primeiro-ministro Keir Starmer. Nós tivemos também o presidente da França, Macron, recentemente, 72 horas atrás, lá nos Estados Unidos. Trump e Starmer conversaram, evidentemente, mas o assunto principal deles foi a guerra na Ucrânia e, claro, como é que fica a Europa depois do que o Trump andou fazendo. Reportagem de Mariana Giangiacomo. Trump afirmou que confia que o líder russo Vladimir Putin vai cumprir a proposta de cessar-fogo e não atacará novamente a Ucrânia caso um acordo de paz seja concluído. Starmer se mostrou cético. O americano também confirmou que teve conversas muito boas, tanto com os russos quanto com os ucranianos. Segundo ele, as negociações para o fim do conflito estão avançadas. President Zelensky is coming to see me on Friday morning, and we're going to be signing really a very important agreement for both sides because it's really going to get us into that country. We'll be working there. We'll have a lot of people working there. Os britânicos voltaram a demonstrar apoio a um cessar-fogo, mas destacaram que o acordo não pode beneficiar os agressores da Ucrânia. Starmer tenta conseguir, por parte dos Estados Unidos, garantias de segurança para os ucranianos. Ele, assim como Emmanuel Macron, defende o envio de tropas para manter a paz na Ucrânia depois do final da guerra, algo que Moscou já disse ver como uma ameaça à soberania da Rússia. Em Moscou, Vladimir Putin se disse feliz com a forma como a Rússia e os Estados Unidos estão reatando os laços e afirmou que elites do Ocidente estão determinadas a manter a instabilidade no mundo e vão tentar prejudicar o diálogo entre as duas potências. O russo alertou países europeus contra o que classificou como sabotagem da reaproximação entre americanos e russos. Na busca por uma solução para o conflito, Donald Trump tem negociado diretamente com Putin, postura completamente oposta do antecessor na Casa Branca, Joe Biden, que não falava com o russo e tinha a política de não tratar da questão ucraniana sem os ucranianos. Você, Tiago, acompanhando a visita do Starmer aí na Casa Branca, aí em Washington, você conseguiu formar uma ideia, afinal de contas, como se está desenhando a questão da arquitetura de segurança da Europa? A equipe dele saiu decepcionadíssima, né? Óbvio que ele tenta segurar um pouco essa decepção, mas existe um clima de decepção muito grande na Embaixada Britânica depois dessa reunião. Eles entendem que tudo o que está acontecendo é um sonho se tornando realidade para o Putin. O Putin não poderia desejar algo melhor. Ele tem certeza absoluta que vai conseguir manter grande parte do território ocupado. E na visão do Reino Unido, isso afasta muito não só a relação especial entre Reino Unido e Estados Unidos, mas aquelas décadas de parceria muito sólida entre a União Europeia e os Estados Unidos, ela finalmente está chegando no que alguns britânicos da embaixada vislumbram como o fim da linha. E onde, a partir de agora, a Europa ela vai ter que se reorganizar, independente do Reino Unido não fazer parte da União Europeia, mas ela tem que se reorganizar porque ela tem que depender dela mesma. Essa foi uma das visões que foram me passadas por funcionários da embaixada. Então, esse clima de decepção é um clima exatamente contrário do clima de alegria que por parte dos russos, que entendem que o acordo, como da forma que está sendo desenhado, ele é a melhor coisa que o Putin poderia ter. E aí, além disso, existe também uma postura muito forte, muito tensa de alguns outros países aqui em Washington, que eles estão acionando de uma forma sistemática o Departamento de Estado, principalmente a Polônia, e os bálticos, a Estônia, Letônia e Lituânia, que estão cada vez mais tensas com a forma como isso vem avançando. Eu acredito que esse clima de decepção vai permanecer por um bom tempo e o Zelensky, que tem poucas opções na mão, ele vai sair amanhã da reunião afirmando que, de repente, foi o melhor acordo possível, mas claramente decepcionado também. Isso que o Tiago diz, o fim da relação especial entre o Reino Unido e os Estados Unidos é talvez uma dos aspectos de mais longo prazo que a gente examina se deteriorando nessa crise atual. Agora, há problemas imediatos que aparentemente Starmer também não conseguiu resolver, que é determinar qual é a participação de cada um nesse eventual cessar-fogo.
Isso que ninguém sabe muito bem ainda agora, Lorival, como que seria esse arranjo de encerramento ou de suspensão de hostilidades? Exato, não está nem um pouco claro. Vamos lá ao que tem de informação até este momento, né, das posições aí do Trump. Ele, como a gente sabe, ele se move muito, né, então é difícil de agarrar exatamente qual é a posição dele. Mas ele diz que a principal garantia de segurança para a Ucrânia seria a presença de muitos trabalhadores americanos nessa exploração dos recursos naturais, nessa joint venture com a Ucrânia em território ucraniano. Sabemos que isso não é verdade, todos já cobrimos situações em que funcionários americanos, trabalhadores americanos foram sequestrados, atacados, mortos, sofreram atentados e tal ao redor do mundo. Bom, aqui na Colômbia. Lógico. Então, assim, não é assim. Aí, o que o Starmer levou para ele? Ele falou, olha, é o seguinte, a gente precisa que os Estados Unidos sejam o backstop, ou seja, a retaguarda, a proteção de retaguarda das forças europeias na Ucrânia. Significando, vocês não precisam entrar na Ucrânia, mas como vocês têm 84 mil soldados na Europa, dos quais 20 mil no leste europeu, então a gente precisa que você não retire esses soldados que estão lá, a maior parte enviada depois da invasão da Ucrânia, porque nós vamos deslocar os nossos para a Ucrânia e precisaremos deslocar muitos soldados para a Ucrânia. Então, é preciso que os Estados Unidos mantenham o seu compromisso com a Europa nesse sentido, mesmo que você não queira entrar na Ucrânia. E aí houve uma pergunta assim, Trump, você dos jornalistas, né, se soldados britânicos fossem atacados, né, você apoiaria os soldados britânicos? Claro que naquela situação ele respondeu, sim, nós nunca abandonaremos os britânicos. Mas é tudo muito... O simples fato de ter que se fazer essa pergunta para o presidente americano já deixa a situação muito insegura, né? E esse aspecto que você falou, assim, de que foi quebrada e ontem a gente comentou, o Ocidente está se desfazendo, essa aliança, aí talvez alguém menos familiarizado com esse raciocínio possa falar assim, não, mas daqui a 4 anos vai ter um novo presidente nos Estados Unidos, pode ser diferente. Sim, mas uma aliança não pode funcionar desse jeito, né, que depende do governo. O que caracteriza uma aliança é que ela não depende do governo, é uma relação entre estados. Muito menos do ciclo eleitoral. Exato, não pode, porque você não pode ficar dependendo disso. Então, nesse caso, nós estamos falando de uma aliança firmada em 1949, na prática, até antes disso, na Segunda Guerra, mas formalizada em 1949, com a qual os europeus não podem mais contar. E se você não pode mais contar, não é mais uma aliança. Deixa eu puxar um ponto que você e o Tiago vêm mencionando, que é qual é a participação, afinal de contas, dos países europeus no arranjo que não sabemos qual será. Há, de cara, como a gente trouxe na reportagem da Mariana Giangiacomo, a posição do Putin é a seguinte, eu tenho meu veto. Não, claro. Não vai ter europeu. Isto, o Tiago, assumiu, ou veio, ou saiu de algum tipo de informação. O que é que Trump desenha com o Putin em relação ao papel dos europeus nessa tratativa que ele está levando adiante com a Rússia? A interpretação é que o Trump deu todas as garantias que dos europeus cuido eu. Você cuida do que você tem que cuidar e dos europeus cuido eu. Os europeus sabem que eles são os grandes perdedores nessa história. A China sabe que nessa conjuntura toda, a aliança dela com a Rússia, a aproximação dela com a Rússia não vai ser afetada, mas quem perde nessa conjuntura toda é a Europa. E a Europa sabe que perdendo o seu aliado, os Estados Unidos, e passando a oficializar o antagonismo com a Rússia, hipoteticamente tendo a Rússia uma proximidade maior do que esperada com o seu ex-grande aliado, isso faz com que a União Europeia vai se aproximar entre eles, e a Groenlândia foi um ensaio sobre isso, mas os europeus eles vão se unir um pouco mais, poderemos ver um fortalecimento da União Europeia nesse aspecto geopolítico e de defesa,
mas eles sabem que agora é cada um por si. E principalmente tendo essa linha de frente que está se considerando sob uma ameaça muito grande, porque não existe a menor confiança na Europa de que o Putin vai respeitar o fato de não atacar mais a Ucrânia. Basta ver o que aconteceu entre 2014 e o que aconteceu no segundo ataque com a Ucrânia. Então, existe uma expectativa muito grande, e lembraram muito uma fala de alguns anos do Patrushev, aliado, assessor importante do Putin, de que ele acreditava há 2 anos, quando ele mencionou isso, de que se eventualmente a Rússia fizesse uma ação contra a OTAN em países bálticos, ele tem certeza absoluta que não haveria uma resposta, não haveria uma retaliação. Se esse é o modus operandi da cabeça de vários líderes russos no momento, a Europa sabe que mais do que nunca, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ela tem que depender somente dela. Isso vai gerar todo um efeito dominó de mudança de comportamento fiscal, econômico, comercial, industrial no funcionamento do continente. Os europeus, particularmente ali, países que foram citados agora na nossa conversa, particularmente Polônia, países bálticos e a Alemanha, em boa medida, têm uma compreensão histórica do que é a Rússia e como que a Rússia, ao longo de séculos, se relaciona com os países do centro da Europa, que, claro, escapou a vários presidentes americanos. No caso do Trump, parece ser mais radical ainda, porque a frase que ele soltou hoje, ele acredita que o Putin não vai pegar mais nada, europeu algum compra isso aí. Sim, por causa da experiência com a Rússia e também por causa do paralelo que se faz com a Alemanha nazista. E, nesse sentido, a experiência britânica também é muito forte, né? O Reino Unido tem o trauma de ter tido o primeiro-ministro Neville Chamberlain, que, juntamente com o primeiro-ministro da época, Edouard Balladur, da França, foram e firmaram um acordo com Hitler, pelo qual permitiam que a Alemanha ocupasse os Sudetos, que era uma região da Tchecoslováquia, que era uma região de maioria étnica germânica, alemã. E é exatamente isso em 1938. E é em 38. E é exatamente o mesmo tipo de argumento que a Rússia faz para se projetar sobre o leste da Ucrânia. Não, essa população ela é majoritariamente russa, né? E por isso eu tenho o direito, mas eu quero ficar só com esse pedaço. Foi exatamente o que o Hitler fez em relação à Tchecoslováquia, só que aí aceitaram e aí ele entendeu isso como um incentivo para seguir adiante e avançar por todo o continente europeu. Na tua linha de paralelos históricos, há mais um dado interessante, Lorival. O tipo de argumento daquela época da Alemanha hitlerista era: nós somos vítimas de um arranjo internacional que nos foi negativo, foi Versalhes. E a situação que a gente enfrenta hoje é o resultado disso. É um argumento muito parecido com o que o Putin emprega hoje. Sobre o fim da União Soviética. Sobre o fim da União Soviética, o desastre geopolítico e como que a segurança da União Soviética / Rússia é afetada por um arranjo internacional que lhe é desfavorável, que cabe a ele, como presidente, como condutor dos assuntos da Rússia, agora reparar. Então, dentro do próprio raciocínio do Putin, não para na Ucrânia. Exato. No quadro dele.